Um vaso novo é o tema que trago neste vídeo, baseado no profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Para você que já é inscrito no canal e sempre compartilha os vídeos, que o Senhor continue te abençoando. E para você que não me conhece, é a primeira vez que está chegando por aqui, sou o pastor Reginaldo Pessoa, que o Senhor também te abençoe, continua conosco, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos sempre que nós postarmos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, e o versos de número 1 até o verso de número 4. E estaremos lendo o livro deste profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo de número 3. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe parecia. Estamos diante de um texto muito conhecido, muito pregado, muito anunciado, bastante conhecido. Esse tema, o vaso e o oleiro, ou o vaso que quebrou na mão do oleiro, ou o vaso novo, trata-se de um dos temas mais conhecidos, de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E é bom que nós andemos em caminhos conhecidos, porque quando andamos em caminhos desconhecidos, corremos o risco de sairmos em lugares que não queremos conhecer, ou nos perdermos em caminhos desconhecidos. É muito fácil, às vezes, as pessoas pegarem um atalho para chegarem a algum lugar. Porém, os atalhos têm levado pessoas a lugares desconhecidos. É bom sempre nós andarmos pela palavra de Deus nova, que ela se renova a cada manhã. Eu posso ler esse texto aqui os 365 dias do ano e a palavra vai me revelar a cada dia sempre um segredo, sempre um mistério, porque é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra mais afiada do que espada de dois gumes, é uma palavra que vem sempre de encontro ao nosso coração e nos revela algo para suportarmos e para resolvermos os problemas que temos durante o nosso cotidiano. A palavra de Deus começa com Deus chamando o profeta e dizendo: vai até a casa do oleiro, desce. Por que desce? Porque sempre a olaria, ela é nos vales, ela fica perto de águas correntes e também de onde possa se extrair a argila para se produzir as cerâmicas que são ali produzidas, os vasos, as cerâmicas de modo em geral. E o oleiro é aquele profissional específico que artesanalmente confecciona vasos. Graças a Deus que temos essa palavra para nos orientar. Desce até a casa do oleiro.
A casa do oleiro é sempre no vale. E lugar baixo fala de humanidade. Porque o lugar alto é o trono de Deus, o lugar onde ele está assentado, de onde ele governa todo o universo. Lá é o lugar alto. Aqui estamos no lugar baixo, o planeta onde está os vasos que ele formou, como o oleiro por excelência. Desce a casa do oleiro, habitação da humanidade, sempre será, para que nós possamos lembrar que somos vaso, e vaso jamais é o oleiro. Jamais o vaso de barro vai discutir com aquele que o forma, vai discutir com aquele que o cria. Jamais a criatura poderá discutir, jamais a criatura poderá enfrentar e confrontar o Criador. É este o primeiro exemplo, o primeiro ponto deste texto. Fazendo. Ali nos diz a palavra que o profeta encontrou aquele oleiro fazendo, trabalhando em sua obra. Significa que o nosso oleiro, que o oleiro que nos formou, jamais ele para, jamais ele deixa de movimentar-se e agir em favor dos vasos que ele formou, dos vasos que ele criou. Poderemos sempre descansar nessa segurança que o oleiro está trabalhando para nos aperfeiçoar. E é daí que surgem os grandes problemas, porque na maioria de nós não queremos ser vaso, mas queremos ser oleiro. Esquecemos que somos vaso de barro e queremos ser o oleiro. Queremos fazer tudo a nosso bel prazer. Queremos fazer segundo o nosso coração e não pedimos autoridade ou autorização àquele que nos formou. Fazendo, trabalhando. O oleiro, ele amassa o barro. E o amassar do barro é o que às vezes não queremos. O amassar do barro é o que às vezes não queremos que o Senhor, como oleiro, faça em nossa vida. O amassar. O amassar dói. O amassar precisa de esforço e precisa estar no sol. Precisa estar em lugares abertos, não escondido. Amassando o barro, primeiro o oleiro, depois ele leva para um movimento ali sobre a roda, onde há a sua ferramenta, que ele fica girando e ali para formar o vaso. Ou ele está em movimento. Para formar o vaso, precisa-se que o barro esteja em movimento. O problema de muitas pessoas é este. Querem ficar inertes, querem estarem paradas e querem que o oleiro trabalhe em sua vida. Se elas mesmo não se movimentam em busca de algo, em busca daquilo que precisam, e esperam que o oleiro trabalhe sem movimentá-los. Estão ali simplesmente esperando. E não é assim. O vaso, para ser formado, precisa estar em movimento. Movimento. Depois de feito aquele vaso, aí é levado para secagem. É levado para secar. E aí que surge alguns problemas. Porque antigamente, os artesãos, os oleiros, às vezes, quando eles terminavam o vaso tinha arranhos, ranhuras ou rachaduras. E o que eles faziam? Pegavam um pouco de cera e disfarçavam aqueles arranhões, aquelas ranhuras e aquelas rachaduras.
colocava cera. Mas imagine, a cera ela derrete. Foi levado para secagem, a cera derrete. E ali não adianta. É a mesma coisa que queremos tapar o sol com a peneira. É a mesma coisa que queremos tomar, cobrir as nossas falhas, os nossos pecados, escondendo, coberto de cera. Quando chegar o verão, é claro, quando chegar o sol, é claro, o calor vai derreter esta cera. E o que está encoberto vai aparecer. Então, alguns artesãos usavam desses artifícios. Mas aquele oleiro específico, ele havia recebido uma encomenda, quando o profeta chegou ali, de formar um vaso, e esse vaso não poderia ter arranhuras, não poderia ter rachadura, não poderiam ter arranhões, e nem ser disfarçados as suas imperfeições com cera. Aí o oleiro fez uma pressão. E aquele barro, quem sabe, não estava na receita necessária. Apesar do oleiro ser experiente, mas aquele vaso quebrou. E a sorte desse vaso é que ele quebrou. Ele não quebrou na mão de um eletricista. Ele não quebrou na mão de um motorista. Ele não quebrou na mão de um outro profissional que não soubesse trabalhar com barro. Ele quebrou justamente na mão do oleiro. E é a sorte do vaso quando ele quebra na mão do oleiro. Porque quando ele quebra na mão do cliente que não é oleiro, ele está em maus lençóis. E às vezes, o inimigo quer nos comprar com ranhuras, rachaduras, algumas coisas. Eu sempre digo, quando Satanás te oferece uma bandeja, você não é obrigado a pegar essa bandeja. Você não é obrigado a receber essa bandeja. Você pode dizer, não, eu não quero. Eu não preciso dessa bandeja. Precisamos lembrar que somos vasos. Precisamos estar perfeitos, decorados conforme a vontade do oleiro. Conforme a vontade daquele que nos formou. E no lugar que Ele nos colocou, no lugar que Ele nos coloca, na função para a qual nós fomos formados. Tem vaso que não aceita, não se conforma com a posição que o oleiro lhe colocou. Espera, porque a tua vez vai chegar. Porque o oleiro, ele troca vaso do lugar. O oleiro, ele sempre troca vaso do lugar. Ele sempre vai colocando o vaso em escala maiores. Quando ele vê que um vaso se comportou adequadamente naquela função para a qual ele a designou. Ele vai sempre designando funções maiores para aquele vaso. E decorando, lapidando. E às vezes nós não queremos aceitar quando o oleiro passa uma lixa, uma lapidação. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos entender que somos vasos. E como vasos, precisamos estar ao bem, ao bel prazer do oleiro. Aquele vaso quebrou, mas o oleiro, com a sua experiência, formou daquele vaso um outro vaso. Sempre o oleiro transforma o vaso e cria um novo vaso. Para uma nova função, para uma nova posição, com uma nova decoração. É uma novidade de vida, é isso. Uma nova vida.
Graças a Deus que o oleiro desceu, encarnou e nos formou de novo um novo vaso. Um novo vaso. Para que nós possamos estarmos em sua direção, sobre o seu domínio, e para sermos um novo vaso, sempre alegre, sempre feliz, porque o oleiro deseja a felicidade do vaso, o oleiro deseja a beleza do vaso. Devemos deixar que este oleiro trabalhe em nossas vidas. Ele não quer vaso com cera, ele não quer vasos disfarçados, ele quer vasos lindos, simples, mas que sejam completos, sem arranhões, sem ranhuras, sem rachaduras. Não precisa ser aqueles vasos exuberantes, extraordinário, não. O oleiro, ele trabalha com a simplicidade do barro, porque o barro é simples. É simples. Tem pessoas que estão enganadas, querendo fazer vaso de outro material, de outra matéria, que não seja o barro, mas o vaso que o oleiro forma, segundo a sua vontade, segundo o seu projeto, segundo as suas necessidades, é o vaso simples, o vaso de barro. E para esse novo vaso, há sempre um novo propósito. Se você quebrou na mão do oleiro, entenda que ele tem um novo propósito e você vai ser um novo vaso. Um novo vaso. E sempre um novo vaso tem sempre uma nova história.